Olá, estamos de volta. Antes do intervalo, estávamos falando sobre o argumento com base no raciocínio lógico, né? Como eu disse, são aqueles argumentos que se baseiam em relações lógicas, como, por exemplo, causa e consequência. O último exemplo que nós vimos, que é esse segundo argumento, é um exemplo muito bom de argumento em que o autor utiliza essa relação lógica de causa e consequência, né? O autor estava dizendo que quando não há assistência do governo em regiões mais periféricas, isso causa um crescente um aumento no índice da pobreza dessas regiões, e o crescente índice de pobreza nessas regiões tem como consequência a sensação de insegurança por parte da população. Então esse é um exemplo muito bom de causa e consequência, né? Falta de assistência do governo na periferia. Isso tem como consequência aumento no índice de pobreza, que por sua vez tem como consequência a sensação de insegurança por parte da população. Ok? Causa e consequência. Um outro tipo de argumento é o argumento de competência linguística. Pode não parecer, mas quando você utiliza bem a língua, né, as variantes da língua para o seu público-alvo, isso confere também credibilidade ao seu texto, né? O enunciador, ou seja, a pessoa que está escrevendo o texto, quando ele utiliza esse tipo de argumento, ele utiliza uma linguagem adequada ao leitor, ao interlocutor. Ou seja, ele sabe quem é o seu leitor, ele sabe quem é que vai receber esse texto, e ele utiliza uma linguagem apropriada, adequada, para que o leitor compreenda de forma mais positiva o seu texto. O enunciador utiliza uma linguagem adequada ao interlocutor, tornando mais fácil a compreensão do seu texto e dando credibilidade às informações veiculadas. Isso eu imagino que você já saiba. Quando você vai escrever um texto dissertativo argumentativo numa prova de vestibular ou no Enem, você tem que usar a norma culta. Você tem que seguir, tá até dizendo aqui, o Enem e os vestibulares exigem a norma culta. Você não vai usar linguagem coloquial, você não vai usar gírias, você não vai usar expressões da fala, você vai obedecer às regras gramaticais, você vai se ater à norma culta da língua. Essa é uma forma de você adequar a linguagem ao seu leitor, porque esse tipo de texto, né, a redação de um texto dissertativo argumentativo numa prova de vestibular ou no Enem tem essa exigência, você precisa escrever em norma culta, porque se você não escrever, você vai perder credibilidade, os seus argumentos não vão ter força, você não vai conseguir convencer o leitor do seu texto, você não vai conseguir persuadi-lo, ele não vai concordar com você porque você sequer está usando a modalidade da língua exigida na prova, ok? Por quê? Porque o modo como nós dizemos ou escrevemos confere credibilidade ao que nós dizemos. Essa frase é muito importante. O modo de dizer confere credibilidade ao que se diz, ou seja, a forma como eu escrevo vai dar credibilidade ao que eu escrevo, ok? Então, para além do que você escreve, a forma como você escreve também faz toda a diferença, né? Você pode ter uma opinião formada sobre o assunto, conhecer bem aquele tema proposto, mas se você utiliza uma forma de escrever que não condiz com o que é exigido ou que não se adequa ao seu leitor, você vai perder. O seu argumento não vai ser forte, você não vai conseguir persuadir, você não vai conseguir convencer o seu leitor. Um exemplo em que fica clara a estratégia de usar bem a língua como um argumento para reforçar, para dar credibilidade ao texto. Vamos lá. Não sou biólogo e tenho que puxar pela memória da época da escola para recordar a diferença entre uma mitocôndria e uma espermatogônia.
Ainda lembro bastante para qualificar a canetada do FHC de defecatio máxima. Aí ele coloca entre parênteses: este espaço é nobre demais para que nele se escrevam palavras de baixo calão. Como em latim tudo é elevado, e ele continua o texto dele. Vamos entender por que esse é um argumento de competência linguística. O autor começa dizendo que ele não é biólogo, ou seja, ele não é especialista nessa área da biologia, para lembrar a diferença de mitocôndria e espermatogônia. E em seguida ele cita uma canetada, né? Algo que o FHC é sigla para Fernando Henrique Cardoso, um ex-presidente. Ele deu uma canetada, ele decidiu alguma coisa, escreveu alguma coisa, e esse autor, ele utiliza a pouca memória que ele tem lá de biologia, de mitocôndria e espermatogônia, e considera, ele julga essa canetada do Fernando Henrique como defecatio máxima. Eu não sei o que é defecatio máxima, mas pelo nome, pelo defecatio, pelo radical da palavra, dá para entender que tem alguma coisa a ver com defecar, por exemplo, que ele colocou em latim. E ele explicou por que ele colocou em latim. Ele poderia colocar no português, claro, vamos dizer assim, mas ele colocou assim. Ele justificou: este espaço é nobre demais para que nele se escrevam palavras de baixo calão, como, já que em latim tudo é mais chique, é tudo mais elevado. Então ele conferiu a um argumento em que ele ia falar alguma palavra de baixo calão, que não seria adequado ao leitor. Isso, pelo conjunto do texto, se não me engano, é uma matéria uma notícia de jornal. Então, para o tipo de texto, né, notícia de jornal, publicada num jornal que deve ser de grande circulação, não seria adequado, não seria de bom tom, não seria visto com bons olhos usar palavras de baixo calão. Então, o que ele fez? Ele usou uma expressão em latim, defecatio máxima, para se referir a uma expressão que seria, em português, considerada de baixo calão. Então, esse conjunto de palavras que está entre parênteses mostra, né, o argumento de competência linguística que ele utilizou para manter o alto nível do texto dele. Este espaço é nobre demais para que nele se escrevam palavras de baixo calão, já que em latim tudo é mais chique, mais elevado. Percebam? É um exemplo de argumento de competência linguística. Ele usou a melhor forma possível da língua, dentro da norma culta, sem usar gíria, sem usar palavrão ou palavras de baixo calão, para o texto dele não ficar mais pobre, para o leitor não julgar o texto como menos importante. Ok? Então esse é um outro tipo de argumento também. Enfim, além desses principais tipos de argumentos que eu apresentei, de autoridade, de competência linguística, raciocínio lógico, etc., existe uma grande variedade de estratégias argumentativas que podem ser utilizadas para reforçar o seu ponto de vista, para que o seu texto tenha mais credibilidade, para que você consiga convencer o leitor de que o que você está dizendo tem sentido, tem fundamento, né? Você traz aí outras, lança mão de estratégias para reforçar o seu texto, né? Então eu coloquei aqui mais duas estratégias que não estavam nos exemplos anteriores, mas que são estratégias argumentativas. A exemplificação, né, como eu disse anteriormente, você dá exemplos para reforçar o seu argumento. Olha o texto, olha o exemplo. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, etc., sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Ou seja, o ponto de vista do autor é falar, é defender que a imprensa do Brasil tem uma tendência de divulgar fatos falsos, fatos negativos. Um argumento que ele utilizou foi dar exemplos de onde isso já aconteceu. Aí ele coloca lá, veja exemplos em Jundiaí, Campinas, Campina Grande. É uma estratégia de exemplificação. Uma outra estratégia é a contra-argumentação.
Contra-argumentação é você rebater uma argumentação, né? Isso é muito comum em debates políticos, né? Tem lá a pessoa faz uma pergunta, o outro candidato responde, aí tem a réplica e a tréplica. Réplica e tréplica são contra-argumentações. A pessoa apresenta um ponto de vista e o outro candidato tem como contra-argumentar, né? É apresentar o ponto de vista dele diferente daquele que foi apresentado pelo outro candidato. Exemplo: embora parte da sociedade acredite em seres extraterrestres, não há registros oficiais de vida inteligente fora da Terra. Ou seja, ele apresentou um argumento, né? Parte da população, parte da sociedade acredita em extraterrestres e ele contra-argumenta. Qual é o argumento que ele utiliza para ser contra essa primeira argumentação? Não há registros oficiais de que exista vida inteligente fora da Terra. Perceba, isso é uma contra-argumentação. Existe uma argumentação de que algumas pessoas de fato acreditam que exista vida inteligente fora da Terra, existam extraterrestres, e a contra-argumentação do autor é, não existe registros oficiais. Nenhum lugar comprovou a existência de ETs, de vida inteligente fora da Terra. Ok? Isso é um exemplo de contra-argumentação. Ok? Estamos finalizando, né? Então vamos fazer agora, vamos lembrar, como todas as aulas eu faço, vamos rever, né? O que nós vimos nesta aula, que foi nosso terceiro encontro das aulas de redação, né? Nós começamos vendo o primeiro parágrafo do texto dissertativo, né? Que trata-se da introdução. Nós vimos que é nesse primeiro parágrafo que nós devemos apresentar o nosso ponto de vista, a nossa ideia central. Eu apresentei a definição de tese, né? Você precisa apresentar a sua tese, o seu ponto de vista e defendê-la até o fim. Ok? Depois nós passamos a falar sobre argumento e persuasão, né? Eu apresentei a definição de argumento e de persuasão, né? Argumentos são estratégias que você utiliza para persuadir alguém. Então, persuadir, persuasão tem a ver com convencimento, com convencer a pessoa. Então, nós usamos essas estratégias, esses argumentos, com a intenção de convencer o leitor, ok? E, por fim, nós vimos os diferentes tipos de argumentos e estratégias argumentativas. Eu apresentei primeiro as estratégias, né? Exemplificação. Posso até voltar lá para a gente lembrar. Aqui, exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, depoimentos de pessoas especializadas, alusões históricas, comparações. E, por fim, nós terminamos com os tipos de argumentos. Nós vimos lá argumento com base, no raciocínio lógico, de competência linguística, de autoridade, enfim, existem aí alguns tipos de argumentos que você pode e deve utilizar no seu texto na hora de argumentar para reforçar o seu texto, respaldar o seu ponto de vista e persuadir, convencer o leitor de que o que você está escrevendo, do que você está dizendo, tem fundamento, ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos daqui a alguns dias para a nossa aula 4. Eu vejo vocês, então, na próxima aula. Um grande abraço, eu fico por aqui. Tchau, tchau.